Então, pessoal, o que vocês estão achando da escalada de tensões entre o Ocidente e a Rússia e também a China? Temos observado nos últimos dias toda essa questão de objetos sendo avistados no céu de vários países aí, aviões de alta tecnologia sendo mandados para abater esses objetos, troca de farpas diplomáticas entre países, e agora nós vemos aqui também 2 jatos supersônicos russos com capacidade nuclear, jatos aí que podem fazer disparos de bombas atômicas, fizeram manobras perto do Reino Unido. Olha só que coisa, até onde a Rússia está indo, ameaçando ali, de certa forma, de uma forma implícita, o território da OTAN, o território de um país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso aqui faz eco à declaração de um representante da Rússia, inclusive, que falou lá na ONU, dizendo que todas as linhas vermelhas já foram cruzadas pelo Ocidente. Vamos dar uma olhada aqui nessa história, vamos ver até que ponto podem ir, até onde pode chegar aí essa questão do aumento de tensões entre a Rússia, entre a China também e o Ocidente. Vamos dar uma olhada nessa história. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Esse aqui não foi um caso isolado, tá? A Rússia também fez manobras aí, exercícios com bombardeiro, aí não é com um jato supersônico militar, mas com um bombardeiro aqui na fronteira com os Estados Unidos. Lembrando que não existe aí uma fronteira física entre Estados Unidos e Rússia. Estamos falando aí do Estreito de Bering, que fica aqui mais ou menos, o Mar de Bering está aqui, o estreito é mais ou menos aqui, então em algum lugar nessa região a Rússia fez exercícios com bombardeiros militares. Isso é perto do território dos Estados Unidos, aqui o território do Alasca, né? Não dos Estados Unidos, o restante dos estados, aqui a parte mais continental, mas ainda assim existe um risco, existe aí uma tensão nesse tipo de movimento, é como se fosse assim um aviso velado por parte da Rússia. Fizeram então manobras aqui com bombardeiros no Mar de Bering. Por outro lado, esses jatos supersônicos aqui fizeram manobras perto do Reino Unido, e essas manobras também não foram únicas, existem aí outras manobras feitas recentemente por parte da Rússia. Então nós vemos aqui que o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que 2 aviões patrulharam o Mar da Noruega e o Mar de Barents também, e a inteligência da Noruega afirmou que a Rússia posicionou navios táticos com armas nucleares no Mar Báltico também. Então estamos falando dessa região aqui. Imagino que o meu chroma aqui vai estar tudo bagunçado, tá, galera? Não tem importância não, só queria mostrar esse mapa aqui. Mas então, o Mar Báltico é essa região aqui, existe um pedacinho da Rússia que é Kaliningrado, que está aqui também, então eles devem ter posicionado algo aqui. Por outro lado, os aviões que foram observados certamente estavam em algum espaço aéreo dessa parte aqui do Reino Unido, não sei dizer exatamente com detalhes de onde eles vieram. Mas qual é a origem desses aviões, né? A Rússia mandou aqui, ela não poderia porque ela teria que atravessar o espaço aéreo de muitos países aqui, isso seria um problema. Mas como nós temos a informação de que a Rússia fez manobras com aviões aqui no Mar de Barents e aqui no Mar da Noruega também, bem provável que a Rússia esteja mandando esses aviões daqui para cá, fazendo esse arco, fazendo esse movimento aqui, mais ou menos perto do Ártico, aqui perto do Oceano Ártico, fazendo esse tipo de movimento. Inclusive houve manobras aí com abastecimento aéreo de aviões, coisa que garante aí um voo maior, um voo mais longo para essas aeronaves. Isso é sempre um problema naturalmente. E aí houve até uma interceptação de aeronaves russas junto da fronteira da Polônia, né? Os russos estavam voando ali com alguns aviões e o pessoal da OTAN mandou alguns aviões nas proximidades também. Não sei dizer aqui se é nessa fronteira ou se eram aviões russos na Bielorrússia, imagino que seja aqui em Kaliningrado também. E foram usados os aviões Tu-160, né, que é o Blackjack, de acordo com o código da OTAN, que é um bombardeiro estratégico russo supersônico que data da era soviética, porém é do final do período da União Soviética, né, 1987. Então não é novo, não é nada assim ultra tecnológico, não é nada muito moderno, mas também não é nada muito antigo, não é uma velharia lá dos tempos do Stalin, por exemplo, ou do Khrushchev. É uma coisa mais do final da União Soviética.
E aí esse modelo de avião tem 2 compartimentos de armas que podem acomodar diferentes cargas específicas de missão, incluindo mísseis estratégicos de cruzeiro, mísseis guiados de curto alcance, bombas nucleares e convencionais e minas. Então não dá para descartar a possibilidade de que esses aviões em algum momento possam carregar bombas nucleares e ameaçar então a segurança aérea e a segurança, claro, no solo aí de países da OTAN. É um avião bastante veloz aí, né? Pode voar até Mach 1 ou um pouco acima disso, né? Mais de 1.200 km por hora. Então não é nada assim ultra moderno, mas é algo que chama atenção, que levanta aí uma série de questionamentos a respeito da possível escalada de tensões entre a Rússia e o Ocidente. E aqui, conforme eu falei no início, trouxe essa notícia aqui também do Hoje no Mundo Militar, que o Dmitry Polyansky, que é primeiro vice-representante russo permanente na ONU, deu uma entrevista aqui falando que acredita que os Estados Unidos e outros países membros da OTAN estão jogando óleo no fogo ao fornecer à Ucrânia, claro que o ponto seria a guerra na Ucrânia, né? A grande desavença toda reside aí, fornecendo para a Ucrânia ajuda militar e armas para ajudar na luta contra a Rússia. E que os americanos e os seus aliados já cruzaram todas as linhas vermelhas estabelecidas pelo Vladimir Putin, né? Ele disse o seguinte aqui literalmente: todas as linhas vermelhas já foram cruzadas pelos países ocidentais. Já existe um envolvimento semidireto da OTAN no conflito, porque não é apenas armamento, mas é inteligência. É a situação em que os alvos de certos sistemas de artilharia, em particular o HIMARS, né, estão extremamente doídos com o HIMARS, podem ser atingidos apenas com a coordenação com Washington. Isso foi reconhecido pelas autoridades ucranianas. E parece que ele estava se referindo aqui a uma notícia do The Washington Post de 9 de fevereiro, que havia sugerido essa ideia, supostamente tendo sido ventilada aí por oficiais ucranianos e também um alto funcionário lá dos Estados Unidos mesmo. E ele continua dizendo: isso significa que a OTAN não está apenas fornecendo armas, mas também está escolhendo os alvos para os ataques ucranianos. Então, o que é isso se não envolvimento direto no conflito? E a questão das linhas vermelhas especificamente aqui é a questão, supostamente, da presença de mercenários lutando ao lado da Ucrânia, né? Ele disse o seguinte: sabemos disso, de que há mercenários de países ocidentais, pelas pessoas que capturamos e pelos corpos que vemos nos campos de batalha. Sei não, hein? Sim, não há tropas da OTAN no terreno e os países da OTAN consideram isso uma linha vermelha. Mas pelo que entendemos, as linhas vermelhas já foram cruzadas, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a presença de mercenários lutando pelo lado da Ucrânia, supostamente, né, isso aqui é o que ele está falando, pois bem, isso aí já seria cruzar as linhas vermelhas, na opinião dele. Ele disse também que isso afetará, é claro, nossas relações futuras com os países envolvidos. É absolutamente claro que qualquer entrega de armas para a zona de conflito, é claro, é como jogar óleo no fogo, né? E, subindo ainda mais o tom, escalando para uma coisa nuclear, ele disse o seguinte: se você está lidando com uma potência nuclear, se referindo aqui à Rússia, está citando o objetivo de infligir uma derrota a esta potência nuclear, você deve ter todas as opções em mente para a nossa possível resposta. Então olha só como ele delicadamente faz aqui uma insinuação nuclear envolvendo a possível derrota da Rússia, ou talvez provável derrota da Rússia nessa história. Então isso aqui se junta a esse tipo de manobra de aviões supersônicos com capacidade nuclear e de bombardeiros na fronteira entre os Estados Unidos e a Rússia, e entre países da OTAN e a Rússia também, ainda que seja uma fronteira marítima, uma fronteira que não seja terrestre, mas isso ainda ajuda a agravar as tensões entre os países. Nós temos visto bastante isso recentemente, um aquecimento de tensões em diversos locais, Rússia contra a OTAN, Estados Unidos e China, né? A gente fez aqui um vídeo recentemente no canal falando sobre o general lá de alta patente dos Estados Unidos que afirma ser muito provável uma guerra com a China ainda em 2025. Nós temos visto a questão lá também do Irã e de Israel. Recentemente tivemos ali uma certa rusga entre os dois países. Então estamos vendo um crescimento, uma escalada de tensões em diversos locais de diversas partes. Será que isso aqui vai dar em alguma coisa? A princípio não. Esse aqui é o tipo de bravata militar que nós vemos com frequência. A situação não fica muito boa, a Ucrânia começa a receber mais ajuda por parte da OTAN e a Rússia coloca alguns aviões manobrando ali na região para mostrar, para dar um recado para os países da OTAN
OTAN, dizer que eles estão atentos aí e dispostos a escalar a guerra se for o caso. Acho pouquíssimo provável que eles deem um primeiro passo nesse sentido, mas que eles vão ficar testando os limites da OTAN, eles vão ficar sim, porque para eles é mais interessante, é mais vantajoso fazer isso. Para a OTAN não é interessante entrar nessa guerra, entrar nesse conflito, fazer aí uma declaração de guerra aberta à Rússia, eles teriam muito a perder nessa história. Para eles a coisa está muito vantajosa como está. Então os russos se aproveitam desse fato para ficar testando os limites da OTAN, avançando cada vez mais até onde for possível. Acredito que isso aqui seja apenas mais um capítulo dessa história, dessa possibilidade, mas vamos aguardar as próximas cenas, vamos ver se novos desenrolares aí vão aparecer nos próximos dias, possíveis novos desdobramentos. A gente acompanha, a gente faz um vídeo novo aqui, se for o caso, para atualizar essa questão. Mas o que você acha dessas manobras militares feitas pela Rússia nas proximidades dos países da OTAN? Você acha que a Rússia vai declarar guerra à OTAN ou isso é pura bravata militar desse pessoal? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.